Não. Amém. A palavra do Senhor diz assim, versículo 1. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e outros 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Disseram-lhe eles, também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, oh aleluia, né queridos, Deus é muito bom. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Eles pescaram em que turno, irmão? Qual foi o turno que eles pescaram? Manhã, tarde ou noite? À noite. Pegaram o quê? Às vezes a noite é assim, né? Às vezes a gente vai passando batalhas a noite toda. Parece que nunca vai amanhecer. A noite está difícil, o momento é difícil. A gente passa isso demais, irmão. Mas a alegria vem de manhã. O choro pode durar uma noite. Essa noite pode durar até muito tempo, irmão. Essa noite, às vezes, ela demora anos para passar. Meses. Tem noite que demora. Aí pela manhã, quem foi que apareceu? E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia. Mas os discípulos, o que está dito aí? Não conheceram que era Jesus. Às vezes Deus se aproxima de você e você não percebe que Ele já chegou. Às vezes Deus está do seu lado e você está tão atribulado com a noite, com a luta, com a batalha, com as dificuldades, que não percebe que Ele já chegou. Desse jeitinho aí, os discípulos não conheceram que era Jesus. Continue. Disse-lhes, pois, Jesus, filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe, não, batalha está difícil, tem nada para comer. E ele lhes disse, Jesus é muito lindo, né, irmão? Você já estava passando por algum momento de dificuldade, não sabia o que fazer, aí vem uma voz na sua mente, e faça assim, resolva desse jeito, e você pensa que é você que está tendo ideias e é muito capaz e muito inteligente. Essa voz que traz solução é voz divina. Essa voz que traz luz é voz de Deus. E ele disse para os discípulos, lançai a rede para o lado direito do barco e achareis. Aleluia! Lançaram-na, pois, e já não podia tirar. Por quê, irmão? Pela multidão de peixes. Aleluia! Então aquele discípulo, é aí que eu quero falar, queridos. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava, quem está escrevendo esse livro? E ele está escrevendo sobre quem agora? Sobre ele mesmo, né? Então, aquele discípulo a quem Jesus amava, olha como o João era, né? Rapaz, crente é uma bênção. Jesus, aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a quem? Foi que ele disse para Pedro? É o Senhor, Pedro. João foi o primeiro que abriu os olhos. João foi o primeiro que entendeu que o mestre já estava ali atrás deles de novo. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. O Pedro não quis mais nem saber dos peixes. Os outros dizem, espera aí, negado, nós vamos levando os peixes. Continue. Logo que desceram para a terra, viram ali, o que é que já estava pronto, queridos? O churrasco. Com o que é que a gente faz churrasco? Né? Com carvão? O carvão faz o quê? Faz as brasas, né? Já tinha brasa, e em cima da brasa. Olha aí, Jesus fazendo um churrasquinho. Churrasquinho de peixe.
posto em cima. E o que mais? E pão. Continue, meu filho. Disse-lhe Jesus: trazei dos peixes que agora apanhaste. Vai ter uma festa aqui para nós. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheio de quantos peixes, irmão? 153 grandes peixes. E sendo tantos, não se rompeu a rede. Aleluia. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. Jesus gostava muito disso, irmão, chamar a turma para comer, para conversar. Hoje na consagração, menino tinha um cuscuz, 2, né? Um feito pela Ieda. Aí a gente dizia assim: Ieda, esse cuscuz está bom. Ele disse: foi amor, pastor. Fiz com amor. Aí o Gildo trouxe uma bacia também de cuscuz, não foi assim? Fora pão, queijo, presunto, bolo. Menina, era uma fartura. Batigute, é o novo batigute. Suco, o que mais, gente do céu? Café, leite, uma mesa farta. Jesus fazia isso. Ele disse: vamos comer, traga dos peixes. Faz bem, querido, faz bem. Eu falei domingo passado que comer junto com alguém passa a intimidade, não falei isso? Não falei ou não? Quem estava aqui domingo passado? Eu não falei isso? Amém. Irmão, por ontem eu sentei do lado do Gildo. Desculpa eu fazer esse parênteses aqui na palavra. Sentei do lado do Gildo. Rapaz, se eu soubesse, eu não tinha pedido nada. A comida dele chegou na frente. Geralmente, quando você está comendo com alguém, você oferece, né? Ele disse: ô irmão, você quer um pouquinho? E tem uns irmãos que oferecem já para a gente não aceitar, né? Os irmãos que oferecem para a gente não aceitar assim: quer um pouquinho não? Dá o não para o final para a gente já não querer. Irmão Gildo não pergunta não. Menino, quando eu dei fé, o meu pedido, eu cheguei atrasado, o meu pedido estava para sair ainda. A hora quando eu abri o olho, o Gildo já emborcou, foi a bacia do arroz no meu prato. Foi. Aí eu digo: vixe, irmão. Ele disse: não, pastor, dá para nós tudinho. Aí emborcou carne do sol, macaxeira. Eu estava com medo, disse: pegue mais, pastor. Eu digo: homem, eu tenho que comer. Comer com o irmão, partilhar, conversar, achar graça. Jesus fazia isso demais. Jesus amava comer com a turma. Porque comer só come perto do outro quem é amigo, quem é irmão, quem gosta do outro. A hora ele já tinha preparado, era o churrasco, o peixe, já tinha um na brasa. Aí ele disse: traga agora o de vocês. Vinde, comei. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Continue, meu filho. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhes semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter o quê, queridos? Ressuscitado dentre os mortos. Continue. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Amém. Queridos, o texto de hoje, vê se eu consigo falar. Não falo tão bem quanto a Maírle, não é não, Jardim? Menina, acabou a mensagem da Maírle, mas eu fiquei com o Jardim assim, o Jardim disse: pastor, eu digo: rapaz, o português está bem na risca. Aí ele disse assim: a gente fala errado demais, pastor. Então comigo vai assim, comigo vai. Não sei quem foi que uma vez postou no YouTube uma mensagem nossa, aí alguém de fora, não sei de onde, comentou assim: gostei, tem um jeito nordestino de falar. Maírle, ó, na risca. Quem é militar sabe que é na risca, né, irmão? Perfeito, assim, pá. Eu digo: Valéria, traz o dicionário para mim e traz a gramática para eu aprender a pregar e a falar que preste, né?
Mas por enquanto, vai desse jeito. Amém? Desde quinta-feira, a Mávia hoje lembrou aqui de manhã. Eu tenho anunciado um recado para a igreja. Qual é o recado? Jesus vai longe atrás da gente. Jesus não desiste da gente. Nós passamos por dificuldades na vida, irmão. Nós passamos por um momento que a gente diz, não vou suportar. Ou então a gente está vivendo momentos de tristeza. Ou então a gente está vivendo momentos de desilusão. E diz, tá bom. Chega. Vou mais não. Já deu. Acabou-se. Tá. O negócio está pesado. Mas tem alguém chamado Jesus, que quando você pensa que acabou, ele chega de manhã cedo. Quando você pensa que é o fim, ele diz, epa, foi que houve? Venham aqui de novo. Jesus, ele te procura todo dia. Jesus, ele sai ao teu encontro diariamente. E não interessa se você está feliz ou triste, ele continua sendo Jesus. Ele é fiel, por mais que por muitos momentos a gente não seja fiel. Por mais que em vários momentos da vida a gente queira, sabe, tirar, desfazer as malas do evangelho, dizer, tá bom, vou ficar aqui no meu cantinho. Ele bate a porta do teu coração e diz, bora, desistir de você não. Ele é Deus, ele é Jesus, ele é bom. Jesus, teve uma coisa que eu, há muito tempo, olha, você vê Jesus como alguém parecido com você? Porque nós somos assim, né? Nós somos feitos de alto e baixo, alto e baixo, alto e baixo. E nos relacionamentos, do mesmo jeito. Com marido, com mulher, alto e baixo, alto e baixo. Outro dia, rapaz, Valéria me chamou com quente dois fervendo. Você assim, 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 assim. Eu digo, eita, é ruim minha situação. Meu irmão, passou 3 dias, eu digo, filha, vamos fazer um negócio, vamos tirar. Peguei uma segunda-feira, irmão. Segunda-feira, todo mundo está cansado. Digo, vamos celebrar nossa segunda-feira? Deu certo. Ela disse, amor, você é maravilhoso. Olha, eu digo, não escuta não, que ela é doida. Alto e baixo. A gente faz isso com os amigos também. Com os amigos a gente faz do mesmo jeito. Tem hora que um amigo seu, se ele estiver do seu lado, lhe ajudando, lhe apoiando, não sei o que, você diz, eita amigo que eu tenho, amigo bom. Daqui a pouco esse amigo não correspondeu à expectativa. Você diz, eu lá não tenho ninguém aí, amigo, não. Tem lá amigo nessa vida, ninguém presta. Alto. E a gente faz isso com Deus, a gente faz isso com quem se casou, a gente faz isso com os amigos, a gente faz isso com Deus. Tem dia que a gente está na igreja dizendo, Jesus, olha, daqui para frente, Senhor. Eu vou contigo para onde for. A hora veio uma tempestade, arrupiou seus cabelos tudo, deixou você com a roupa. Você diz, Jesus, leva mal não aguento mais aquela igreja. Tá bom. Graças a Deus que Jesus não é que nem eu e você. Teve uma frase que eu ouvi faz tempo, a frase era assim, nada que você faça alegra ou deixa Deus, aumenta o amor de Deus por você. Você está entendendo? Tem gente que pensa assim, não, eu vou pregar, eu vou louvar, eu vou fazer isso, eu vou fazer a obra, aí eu estou ganhando ponto com Deus. O amor de Deus por mim está aumentando. Você acha que Deus é que nem nós, é? Do mesmo jeito que você não faça nada que aumente o amor de Deus por você, não tem erro seu. Tem gente que quando erra, diz assim, não vou mais não, Deus não me quer mais não. Eu conheci um amigo, amigão do meu trabalho. Congregou um tempo comigo, eu nunca esqueci esse, sempre quando eu vou falar desse tipo de gente, eu lembro dele. Eu liguei para ele, faz tempo ainda na Bethesda, eu liguei para ele e disse, fulano, rapaz, cadê você? Estou com saudade de você na igreja. Ele disse, Robinho, não dá para mim não.
Eu digo, o que foi? Ele disse, eu não presto não, Robinho. Eu não sirvo para servir a Deus não, porque eu sou um pecador daqueles, pecador mesmo. E eu dizendo, meu irmão, se for para servir a Deus, quem presta não vai ninguém. Eu também não presto não, mas ele jogava uma culpa nele maior ainda e dizia assim, não, Robinho, é porque você não sabe o que eu faço. Eu digo, nem quero saber, meu filho, volte para o Senhor. Ele disse, não, não tem jeito para mim não. Então tem gente que pensa que do que você fizer, Deus diminuiu o amor dele por você. Se você fizer uma coisa ruim, um pecado, aí você diz, pronto, Deus agora acabou o amor dele por mim, baixou. Mas se você fizer uma coisa na igreja maravilhosa, aí, eita, agora Deus está me amando mais. Irmão, ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus te ama. E quando você pensa em arriar as malas, ele diz, não vai arriar a mala não, que eu chego de manhã cedo na sua porta. Eu vou atrás de você. E aconteceu isso aí com os discípulos e acontece isso com a vida da gente. Queridos, prestem atenção. A Bíblia diz nesse texto que já era a terceira vez que ele tinha se manifestado. Quando, irmão? Depois de ter ressuscitado. Queridos, prestem atenção numa coisa para vocês. Se Jesus aparecesse para vocês ressuscitado, já ressuscitado, você teria alguma dúvida? Sim ou não? Né? Dá a impressão que eu digo, menino, se Jesus aparecesse para mim aqui, ressuscitar na minha frente, eu digo, daí para frente. E ele apareceu ressuscitado, aí já é qual vez? No começo do capítulo, tem alguém que diz, eu vou pescar. Quem foi esse alguém? Pedro. Irmão, por que Pedro estava indo pescar, irmão? Anda, igreja, vamos. Opa, diga, meu filho. Entendi não, o pastor está ficando velho aí, né? É moco. Verdade. Mas ele tinha visto ele ressurreto. Irmão, Pedro não estava bem. Jesus apareceu para ele, não foi? E mesmo aparecendo para ele, Jesus estava mal. Obrigado, filha, que Jesus não fica mal não. Pedro estava mal. Pedro estava mal. Alguém pode me dizer, vamos igreja, vamos meditar um pouquinho na Escritura? Vamos refletir um pouquinho na Escritura, porque fala da vida da gente. O bom da Bíblia é que a Bíblia trata de seres humanos e seres humanos iguais a nós. Só Cristo foi aquele que passou por aqui, nunca cometeu erro. Mas todos os outros, erro. É bom que a gente se vê. Vocês acham que Pedro não estava legal por quê? Embora. Ele tinha negado Jesus, irmão. Pedro tinha vergonha na cara, irmão. O que é que ele tinha dito para Jesus momentos antes de ir na cruz? Ele bateu nos peitos e disse, ainda que tudinho aqui te abandone, eu nunca vou te abandonar. Caba macho. Mas ele que vai corrigindo os erros aí de português. Falei foi caba, né? Mas só presta se for caba macho. Não pode. Cabra. Caba macho. Não vou te deixar, jamais. Foi que Jesus disse para ele? Ei Pedro, vem cá, cara. Jesus, Senhor, eu sei que tu me sonda. Aí Jesus chamou Pedro e disse, Pedro, vem cá. Antes que o galo cante, tu vai me negar 3 vezes. E ele disse, eu mesmo não, eu não nego. E aí continuou batendo no pé, dizendo que era homem e que se os outros abandonassem, ele não abandonava. Aí a vida vai acontecendo. É porque eu não sei cantar, Mávia. Jesus é preso e a turma começa a dizer, tu era um deles. Ele disse, eu não sei quem é esse homem. Jesus amado. Aí Jesus, sendo açoitado, começou a passar pelo sofrimento. Alguém olhou e disse, eu te vi com ele, você era dele. E aí Pedro disse, eu não. Sei quem é que vocês estão falando, não.
Mas na frente alguém olha e diz: opa, psiu, te conheço. Você era um que andava com ele, né? E ele está com medo, não sei. Ele disse: eu já falei que eu nem conheço esse homem. E o que acontece, irmãos? O galo cantou: Senhor, eu sei que tu me sonda, sei também que me conhece. Enquanto ele batia no peito e dizia: eu nunca vou te abandonar, Jesus disse: eu conheço, Pedro. Tu vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. E quando o galo canta, a Bíblia diz que Pedro chorou amargamente. Pedro não chorou de cair uma lágrima aqui, não. A Bíblia diz que Pedro chorou, irmão. Tanto é que quando as mulheres vão ver ele ressurreto, ele dá o aviso para as mulheres, diz: avisa os meus discípulos e a Pedro, que eu vou ter com eles. Quem é que vai atrás de quem? Irmão, quem errou foi Pedro, não foi? Quem foi atrás? Quem era para ter ido atrás, irmão? Na lógica de quem magoou alguém. Quem era para ter ido atrás era o Pedro. E dizer: Jesus, me perdoa, eu falei aquele negócio. Rapaz, eu te neguei 3 vezes, foi mal. Aí Pedro estava arrasado na alma. E aquele mesmo que disse: Senhor, né, Pedro? Ele disse assim: avisa ele que eu sou amigo dele, que se ele me traiu, eu já sabia, eu avisei a ele até, disse para ele que eu vou atrás dele, disse para ele que eu estou vivo, aleluia, diga para ele que eu venci a morte, diga para o Pedro que eu chego já. Chegou, irmão? Ressuscitou, sim ou não? Apareceu para os discípulos, sim ou não? Nessa hora que ele aparece, ele chama o Tomé e diz: Tomé, toque aqui na minha mão. Pedro estava vendo. Só, irmão, que isso aconteceu. E nesse capítulo aí, diz o quê? Que Pedro, mesmo tendo visto Jesus, o fogo não acendeu. Mesmo tendo visto Jesus, ele ainda não tinha resolvido a situação dele. Tem hora, irmãos, que a gente quer parar. Tem horas que alguém dá uma palavra de ânimo para a gente, não serve. Tem hora que eu digo assim: de besteira, rapaz, deixe disso, vamos cultuar o Senhor. Mas você está com o coração ferido, decepcionado, eu sei lá. Eu sei que é capaz de Jesus aparecer e a gente não reacender o fogo. O que aconteceu isso com Pedro? Então, se acontece com você, calma. Jesus é a solução para tudo na vida do ser humano. Pedro não estava bem. Jesus tinha ressurreto, apareceu. Aí Pedro disse: eu vou pescar. Ô irmão, dizer que vai pescar, se você for em Lucas capítulo 5, foi a primeira vez que os dois se encontraram. A pesca maravilhosa, Pedro e Jesus. E aconteceu parecido com isso aí. Joga a rede, passaram a noite pescando, não pegaram nada, joga aqui. Aí nesse dia desse grande encontro, Jesus disse uma frase para Pedro que foi: daqui para frente, tu não vai ser mais pescador de peixe, mas tu será pescador de almas. Quem disse? Jesus. E o que ele diz, se cumpre. Só que o Pedro estava querendo fazer o que agora, irmão? Voltar a ser pescador de peixe. Vou pescar. Amofinado. Tem gente que sai da igreja assim, a gente até que tenta. Ah, não. Aí vai para o cantinho, aí voltar a pescar. Irmão, se tem graça voltar a pescar. Irmão, lá tem graça. Vocês conseguem filosofar com o pastor, ou teologar com o pastor aqui 2 minutos? Pedro, antes de Jesus, era o quê? Pescar. Se envolvia com pesca. Está aqui o peixe. Compra peixe, vende peixe, pega peixe, compra peixe, vende peixe. Aí ele conheceu quem, irmão? Ô queridos, me responda em nome de Jesus. Ele conheceu quem? Obrigado, amados, me ajude.
Quando eles conhecem Jesus, o que é que eles passam a ver? A vida de Pedro. Ele passa a ver gente curada. Ele passa a ver leproso curado. Ele passa a ver pão multiplicado, peixe multiplicado. Ele viu Jesus andar nas águas. Ele viu grandes coisas, irmão. Ele subiu no monte com Tiago e João. Ele viu o homem transfigurado. Ele presenciou maravilhas na frente de Jesus. Ele ouviu Jesus dizer assim para ele: Simão Barjonas, bem-aventurado és tu, porque não foi carne nem sangue que te revelaste isto, mas foi Deus Pai. Ele teve um momento de comer com Jesus, sorrir com Jesus, caminhar com Jesus, presenciar Jesus, ouvir os ensinamentos do mestre, para voltar a pescar. Vou pescar. Oh, irmão, vou pescar. Senhor, eu sei que tu me sonda. Irmão, lá vai ele pescar. Olha, pescar, Pedro, pescar. Quem foi atrás, irmão? Ele vai longe atrás de você. Talvez você esteja querendo voltar a fazer suas coisinhas. Eu vou voltar. Jesus não abre mão de sua vida. Passaram a noite pescando, nada. Passaram a noite pegando peixe nenhum. Pegaram nada. De manhã cedo. Oh, aleluia! De manhã cedo. Ele vai mais uma vez atrás do Pedro. E diz: pessoal, já pegaram peixe? Olha como ele é lindo. Irmão, Jesus não é lindo, não. Vocês não acham ele a coisa? Irmão, se fosse eu dava de cabada de vassoura no Pedro. Eu digo: Pedro, não vai pescar não. Passa! Eu morri na cruz por ti, Pedro. Para tu voltar a pescar. Muito bonito para tua cara, Pedro. Tá feito besta, Pedro. Jesus é amor além do nosso entendimento. Pedro negou 3 vezes. Pedro viu ele ressurreto e não pegou fogo. Pedro estava querendo pescar, irmão. Pedro estava querendo jogar a toalha, irmão. Aí ele disse: bora, gente. Eu vou resolver meu problema com meu amigo. Porque ele disse para o Pedro: eu já não te chamo de servo, eu já não vos chamo de servo. Eu chamo de amigo. Eu vou ali resolver um problema com meu amigo que ainda não está legal no coraçãozinho dele. E vai atrás. Aí, Jesus se faz de besta, né? Tem as coisas de Jesus, irmão. Pegaram peixe? Aí eles respondem de lá: não! Bota aí nesse versículo, filho. Volta aí. Que eu quero falar do João. Já que eu volto a falar do Pedro. Volta. Pode ir. Pode ir. Pronto, nós estamos aí. Pronto. Não, pode passar. Vai, meu filho. A hora que o João percebe. Tá aí, é aí. Pegaram peixe, pegamos nada. Aí disse: joga ali, que dá peixe. Aí eles jogaram a rede, quando ela foi lá, e vem a rede cheia de peixe. Irmão, teve um dos discípulos que disse: opa, ele veio de novo, aleluia. João olha para o Pedro e diz: Pedro, esse abestado, olha o João cearense. Pedro, esse abestado, é o mestre. Ele veio de novo atrás da gente, aleluia. Pedro. Aí nessa hora, irmão, não é mais: Senhor, eu sei que tu me sonda. Nessa hora é: Senhor, eu sei que tu me ama. Senhor, eu sei que tu me amas. Porque o João entendeu antes do Pedro. Disse: Pedro é ele. Ele já fez churrasco para nós, Pedro.
E o Pedro sai alvoroçadamente. Pedro sai feito louco. Quando ele chega, já está tudo montado. Jesus fica passando na cara, irmão. Ai, Pedro, tu ainda não ficou? Ei, Pedro. Jesus fica enchendo a paciência, irmão. Jesus prepara todo. Oh, meu Deus do céu, queridos. Jesus namora com a gente. Namora não no sentido de paixão, de namoro de homem e mulher. Não, namora no sentido de encanta a gente. Ele fica fazendo arrodeios de amor. Ele não foi lá no Pedro e disse: ô Pedro, que é isso, Pedro? Já vim uma vez, já vim duas. Terceira vez que eu estou aqui, Pedro. Não, irmão. O João disse: é o mestre. Aí o Pedro vem. Quando o Pedro chega, irmão, já tem brasa acesa, o peixinho na brasa. Ele diz: pessoal, traz aí do peixe. Olha que lindo que ele é, irmão. Não ficou passando na cara de Pedro, nada. Traz aí. Agora traz o de vocês, que vai. A brasa aqui dá para assar um bocado de peixe. Aí, pode, negado, vamos comer. E comeram, e comeram, e comeram, comeram. Falar em comer, tem alguém que come mais que o Pompilho, se chama Tiago Leandro. Eu olhei para ele e lembrei. Misa, não chamei esse rapaz para almoçar na sua casa. Se for chamar, leva um balde de baião de 2. Comeram, comeram, comeram. Depois todo mundo saciado. É hora de falar com quem, irmão? Aí disse: ei, Pedro, vem cá nós dois. Vamos resolver aquele assunto. Pedro, tá tudo bem, Pedro. Você está aqui nós dois. Ele olhou para o Pedro e disse: Pedro, tu me ama? Oh, aleluia! Eu já expliquei isso para a igreja, mas tem visitante, tem novo convertido, eu vou falar mais uma vez. A palavra amor para os gregos tem 3 palavras. A nossa Bíblia, o Novo Testamento, é escrita em que língua, irmão? Essa Bíblia, o original da Bíblia de vocês, é escrita em que língua? Eu vou dar 3 dicas. Cearês, japonês e grego. Está escrito em que língua, irmão? Oh, rapaz, vocês são maravilhosos. Essa Bíblia no original está escrita em grego. E no grego a palavra amor é diferente da palavra amor a nós aqui em português. Então, quando traduz a nossa Bíblia do grego para o português, que para a gente entender a Bíblia, quando se fala amor, amor é tudo que é amor. Tanto é que o português nessa hora ele é pobre. Por que ele é pobre? Porque se eu disser assim: Tiago Leandro, eu te amo, a igreja vai dizer: pastor. Eu posso dizer isso para o meu irmão? Você tem que interpretar que esse eu te amo não é amor de paixão, mas é amor de amigo, de irmão. Vocês estão entendendo? E o grego tem palavras para diferenciar o que é amor eros, que é o amor paixão, sensualidade, é amor macho e fêmea. O amor amigo se chama filia, filéu. E o amor de Deus se chama ágape. Então na Bíblia, no original, Jesus chega para o Pedro e diz assim: Pedro, ele diz assim: Simão, filho de Jonas, amas-me? Em português tem a palavra amor. No grego tem a palavra ágape. Pedro, tu me amas e teu amor é ágape? Aí ele responde: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Pedro está respondendo: Senhor, eu te amo, mas é filia, é amor de amigo, é aquele amor que cheio de erros, porque o amor ágape é amor mesmo verdadeiro, perfeito, que é o amor de Deus. Aí Pedro está mal resolvido, e ele vai comer o peixe, depois senta os dois e diz: Pedro, vem cá, tu me amas, o teu amor é ágape? Aí o Pedro diz: Senhor, eu te amo. O meu amor não é ágape, é filia, é amor de amigo, é aquele amor que tu sabe. Jesus pergunta de novo, tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, o teu amor é ágape?
Aí Pedro disse: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo, mas o meu amor é filia, é amor de amigo. A Bíblia diz que na terceira vez que Jesus pergunta, no grego, aí Jesus mudou. Jesus disse: Pedro, tu me ama? Jesus disse assim: então teu amor é filia? É filéu? Aí Pedro disse, se entristeceu. Jesus, é filia. A outra vez que eu fui dizer que se todo mundo te negasse, eu jamais te negaria, deu tudo errado. Eu te traí, eu te abandonei. Não digo mais isso não. Eu aprendi. Oh, Jesus, como tu é bom. Senhor, é assim mesmo, eu sou cheio de falha. E ele entristeceu e disse: tu sabe todas as coisas. Parecia que o Pedro tinha cantado: Senhor, eu sei que tu me sonda. Da outra vez tu já tinha dito que eu ia negar. Tu sabe, está perguntando, mas tu sabe. Tu sabe que eu sou assim, o Pedro. Jesus negou o amor, que era a filia. Jesus termina dizendo assim: Jesus disse-lhe: apacenta as minhas com o amor que você tem. Falho mesmo, assim mesmo. Continue, apacenta as minhas ovelhas. Vá em frente, vamos em frente. Eu estou contigo. E eu quero dizer isso para você nessa noite. Eu quero dizer, se você está triste, se você está cansado, se você está pensando que não vai dar certo, se você está pensando que vai já entregar os pontos, se você está pensando que não tem força para ir adiante, Jesus, de manhã cedo, já está contigo. De manhã cedo, oh, aleluia, a cada manhã que nasce, ele diz: oi, meu filho, minha filha, bom dia. Fui eu que preparei esse dia para você. Vamos em frente. Eu sou Jesus que te amo tanto. Eu te conheço, eu som do teu coração. Eu sei quem tu és, eu sei das tuas falhas, eu sei das tuas fraquezas, mas eu te amo, eu sou fiel. Eu vim mais uma vez te estender a mão. Sustenta aqui com a minha, que eu vou te levar adiante. Porque nessa caminhada da vida, oh irmão, essa caminhada da vida, Jesus é o melhor. Hoje no grupo do café eu estava agradecendo a vida do pastor Fábio. E eu botei lá no grupo do café, eu disse: pastor Fábio, eu agradeço a Deus pela sua vida. Eu digo: bendito foi o dia que o Senhor veio para Antônio Bezerra. Quando o pastor Fábio chegou na Antônio Bezerra, eu estava com a síndrome do pânico lá em cima, depressão. Eu estava tomando medicamento. Aí pastor Fábio chegou e eu via Deus como um Deus de punição. O tempo todo Deus que castigava. Então o meu relacionamento com Deus era de medo. Eu tinha medo de Deus. Medo. Que eu pensava assim: se eu pecar, Deus não vai me ouvir nas minhas orações. Aí eu nem orava mais, que eu sabia, quando eu digo estou em pecado. Então eu digo: Deus não vai nem me ouvir, porque eu estou em pecado. Ora, isso foi, irmão, me levando para um abismo. Aí o pastor Fábio chega, eu marquei como é que dá um nome? Marquei um encontro, não, parece um negócio de namorado. Marquei o quê? Como é o nome? Um aconselhamento. Cabe é pastor e não sabe qual é a palavra que vai usar. Marquei um aconselhamento. Aí disse: pastor Fábio, é normal crente ter depressão? Ele disse: por quê? Eu digo: porque eu estou depressivo, pastor, eu sou crente faz tempo. Ele disse: fique tranquilo, meu filho, porque eu sou pastor e eu agora estou em depressão também. Aí dali para frente começou uma amizade minha com esse pastor Fábio. A gente abriu o coração no primeiro aconselhamento. Aí o tempo foi passando, aí o pastor Fábio daqui a um tempo me envia para ser pastor aqui no Altranones. Eu digo: pastor, eu lhe agradeço que quando o senhor chegou, o senhor me ajudou a sair de depressão, o senhor investiu na minha vida, e o senhor fica o tempo todo trazendo ensinamento, defendendo o evangelho.
Gratidão, irmãos. A gente tem que parar de reclamar das coisas. A gente tem que parar de reclamar das pessoas. E ver o que as pessoas já fizeram por nós. Aqui nessa igreja aqui, todo mundo aqui já me ajudou. Todo mundo aqui já me ajudou. Então, seria bom se a gente, quando alguém ajudasse a gente parasse de se sentir, ou de ser mal agradecido. E ver. E ser grato. Por quê, pastor? Porque se a gente aprender a ser grato com as pessoas, a gente vai aprender a ser grato com Deus. Deus já fez tanto por ti, e tu pensando em desistir. Deus já fez tanto em tua vida. Para eles, o Senhor apareceu pela terceira vez ressurreto. Para ti, quantas vezes o Senhor já te abençoou? Quantas vezes o Senhor já se apresentou? Quantas vezes o Senhor te deu livramento? Quantas vezes o Senhor operou a teu favor? Quantas vezes Deus já te livrou de situações? Quantas vezes Deus já te deu cura? Quantas vezes Deus já protegeu tua família? Quantas vezes Deus já botou o alimento em tua mesa? Quantas vezes Deus te abençoa, mas tu só olha para as coisas ruins da vida. Tu só presta atenção naquilo que está dando errado. Tu só olha para as coisas ruins. Que peste! Ainda bem que Ele continua sendo fiel e continua atrás de você. Agora abra a porta do seu coração quando Ele bater. Abra a tua alma para Cristo. Mergulha e escuta as palavras que vêm dEle. Porque não há outro como Deus. Não há outro que te ame tanto. O tema da mensagem de hoje é: Senhor, eu sei que Tu me amas. Abra a palavra do Senhor para a gente encerrar no Salmo 139. O João, o Pedro entenderam a partir daí que Jesus verdadeiramente ama e está junto. Quando, pastor? Em todos os momentos. Essa música que a gente louvou na consagração, ela é inspirada exatamente nesse salmo. Salmo 139. Tem como colocar no telão, meu filho? Olha que coisa linda. Já encontraram o Salmo 139? O Salmo 139 se cumpriu na vida de Davi, que foi quem escreveu. O Salmo 139 se cumpre na vida de Pedro, de João e na tua. Ele te sonda, Ele te conhece, Ele te ama. Deus não abre mão de você. Deus, Ele chama por você. Deus, Ele conta com você para o reino que é dEle. Ô irmãos, por favor, olha, o mundo tenta nos tragar. O mundo tenta levar a gente para longe de Jesus. O João disse isso aqui de manhã. Todo dia o pecado, ele tenta levar a gente para longe de Jesus. João disse isso aqui hoje pela manhã. O mundo tenta tragar a gente. Eu vou dar um exemplo aqui. É o que eu tenho. É um exemplo besta, mas é o que eu tenho. Preste atenção. Eu detesto subir serra, dirigir. Eu não gosto de dirigir, ainda mais subindo serra. Não gosto. Aí a gente fazia, por muito tempo, a gente fez retiros de carnaval lá em Guaramiranga. E sempre a subida era por Baturité. E eu não sei, chegar lá. Eu não sabia chegar naquele hotel. Já falei aqui, não foi? O João, sou areadinho, irmão. Eu, para me perder, irmão, você me roda assim 3 vezes, aqui mesmo na igreja. Deu 3 rodopiadas, eu não sei mais onde é a minha casa, não. Não sei, eu sou perdido, assim, o meu senso de localização é péssimo. Se perguntar para onde é que fica o mar, irmão, é capaz de eu apontar para a serra, daqui onde eu estou. A gente foi subir a serra, um carnaval, um retiro. Aí eu digo, Valéria, para eu não ficar perreando os irmãos, porque eu dizia assim, fulano, eu vou contigo, viu? Que eu ia seguindo o irmão. Aí uma vez eu fui seguindo o irmão, eu lembro até o nome do irmão, foi o Caio. Eu disse, Caio, eu vou te seguindo. Menino, o Caio disse, tá bom, Robinho. Eu não era pastor nesse tempo, não. Aí a gente foi subir na serra, irmão, aí o irmão correu muito. E o meu carro ficou para trás. Aí as curvas foram aparecendo, quem sobe serra sabe disso. E o irmão foi e eu fiquei, eu digo, pronto.
Aí no outro ano eu pensei comigo mesmo, não vou precisar de ninguém, vou comprar um GPS. Comprei um GPS. Digo, bora Pompilho, bora comigo. Pompilho veio numa moto, Sandrinha na garupa, né? Lá vai. Irmão, o GPS do capeta. Porque o bicho me mandou para ir lá, não sei para onde, eu saí para ir para o Palmácia. Qual é o caminho que vai para o Palmácia? Maranguape, eu não sei onde é não. É? Pronto, e o GPS, vá por aqui, e eu satisfeito, irmão. Aí do meio por fim eu digo, Valéria, oi? É, irmão, é isso que eu vou falar agora. E eu quando fui chegando para a serra, eu digo, Valéria, está diferente o caminho. Aí o GPS velho disse assim, agora suba a serra. Irmão, que eu parei mesmo, parei assim, liguei para o esposo daquele, até faleceu, como é o nome dele, liguei para o Sérgio. E digo, irmão, eu estou aqui do outro lado da serra. Está mandando eu ir, é para o Palmácia. Ele disse, esse caminho aí é ruim. Eu digo, é por isso que eu estou te ligando, irmão. O que eu faço? Ele disse, rapaz, não dá mais para voltar não, agora suba. Eu digo, Jesus, eu digo, Valério, desliga esse GPS. Eu digo, Pompilho, o homem está mandando a gente subir. Pompilho disse, então bora. Irmão, é tanta curva. Quem já foi para o Palmácio? Irmão, é uma curva assim. Vum, 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 vum. Eu digo, Jesus. Anoiteceu e a gente subindo serra, curva. Tchum, tchum, tchum. Eu já não gosto de subir serra. E anoiteceu, irmão. Aí o Pompilho, certo momento, disse assim, Robinho, olha aqui o abismo. Isso é coisa. Ele disse, Robinho, é bonito. Eu digo, Jesus, repreende o Pompilho. A Valéria dizendo assim, olha amor, tem umas rosas bonitas. Eu digo, nega, se eu olhar para a rosa, a gente morre. Deixa eu olhar só para a pista. Irmão, não estou mentindo. Eu estava todo me tremendo. Cada curva que eu dizia, Jesus, quantas curvas vai ter ainda? E o Pompilho, Robinho, é bonito, Robinho. Eu digo, eu vou matar o Pompilho. Eu olhei para o lado, sim ou não? Não, irmão. Porque se eu tiro o olhar do caminho, eu me dou mal. E eu estava com minha família no meu carro. Pastor, o que tem a ver isso com a mensagem? O mundo fica oferecendo coisas para a gente olhar e se encantar. Se você tirar o olhar do caminho, quem é o caminho? Eu sou o caminho, a verdade. A tua existência não é para se encantar. Olha como é bonito, tem um abismo nesse lugar te chamando. Se tu olhar para o outro lado, é outro lugar de queda. Quem conheceu a Jesus com as dificuldades da vida, não pode tirar o olhar do caminho. Porque se tu tirar o olhar do caminho, a vida te arrasta. E nós temos razões para olhar de lado? Temos, irmão. Tem razões boas e razões ruins. Quer ver? Dinheiro. É ou não é um negócio que faz a gente chamar o olhar? Trabalho. Tem gente que vive para o trabalho. Trabalha. Tira o olhar de Jesus e vai olhar para o trabalho. Família. Tudo coisa boa, irmão. Tira o olhar de Jesus, fica só olhando para os filhos, para o marido, para a esposa, para os filhos. Tem. O que mais que é bom? Sei lá, tem coisas boas. Namoro. É ou não é coisa boa, namoro? Ora, se não é. Tira de Jesus, tira. Se você tirar o olhar do caminho e ficar olhando para as coisas agradáveis, você vai errar o caminho. E tem coisa ruim também para te tirar de Jesus? Ora, se não tem. Decepções, fofoca, fuxico, problemas, raiva, também tira a gente do caminho. Foca em Jesus, mira Jesus, segue a Jesus. Porque quando você estiver triste, de manhã cedo ele já chegou.
Que quando você estiver triste, de manhã cedo, Ele já chegou. Amém, queridos? Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua casa, sua família. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Nós vamos agora recolher.